Pessoal, eu não estou aqui para pedir o seu like. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês informações que poderão salvar a vida do seu peixe nesse inverno. Então, pessoal, siga o vídeo até o fim. Tamo junto, abraço, valeu e fui! Tudo bom, pessoal? Não sei porque eu tenho a impressão que eu já passei por aqui hoje. Deve ser só impressão. Pessoal, o que eu tenho para falar para vocês? Dê uma olhada aqui, ó. Todos os Oscars estão nesse aquário, que era o aquário do Flash, que veio para cá. Os tucunarés, com o restante da fauna fundo de rio, estão aqui. Por quê, pessoal? Hoje eu tive que desativar mais 2 aquários. Entrando na internet eu tive essa linda notícia. Dê uma olhada aí. Pessoal, não dá para manter 15 aquários ativados. Então o que acontece? Deixei a bateria, apertei os peixes. Pessoal, tem robista aí com um aquário muito mais lotado que isso aqui, viu? Tem, ó, um aquário de 400 litros com 6 Oscar. Só pro inverno, ó, não tive problema, graças a Deus. 3 tucunarezinhos, 2 jacundá, 4 pacu-CD e 1 geofagos. Beleza, tranquilo. O Flash viveu muito tempo aqui, é tranquilo para ele também. E ainda tem o último aquário lá vazio. Aqui, pessoal, eu prefiro apertar um pouco, não tô colocando o peixe em uma situação, como eu posso dizer, de maus tratos. Não, estão super bem, ó, estão super, estão mega bem, mega espaçoso, tá? Não tá apertado. Coloquei até uns lambarizinhos ali para quem manja dos Oscars sabe o porquê, tentar acalmar um pouco as feras. Então, pessoal, posso investir o aquecimento na bateria, tá? Aqui eu consigo manter bastante peixe. Aqui, ó, 28.7, temperatura filé para eles. Vou esquentar o meu aquário principal que está aqui do lado, né? Esse aqui eu não descuido. E o que me tira o rim, a piscina, pessoal. Tudo isso que eu faço é por conta da piscina. Vocês puderam ver aí, pessoal, vem vindo frente fria aí, noites com 7, 9 graus. Isso aí para uma piscina que fica ao ar livre, quebra, viu? Quebra muito. E já aproveitando esse gancho, tirar uma dúvida de vocês. Aqui, ó, um termostato convencional, acredito que muito usado por vocês. Eu usei um desse aqui não, né? Esse aqui exatamente por 2 anos. Hoje ele queimou, me deixou na mão. Normalmente o povo fala: nossa, o aquecedor só queima no frio. É óbvio, né, pessoal? Ele só funciona no frio. Ele vai queimar quando? Então, só para descontrair. Mas olha aí, ó, um aquecedor comum. A descrição de todo e qualquer aquecedor, é aí que eu quero chegar. Que a gente vê fora os Errain da vida, né, o Shantec, que promete aquecer 500 litros d'água com aquecedor de 200 watts. E eu não desconfio, não duvido, não estou desmerecendo não, tá? Nunca usei. Quem eu conheço que usa fala muito bem, então acredito que sim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existem sistemas e situações diferentes. Um termostato desse de 300 watts, eu poderia aquecer um aquário de 400 litros, tá? Por que eu digo isso? Porque no meu de 1.200 litros eu uso 3 desse aqui, dá conta. Por que que dá conta? Porque eu tenho um móvel fechado. O SAMP fica numa estrutura fechada. Então já está no ambiente fechado, mais o móvel que mantém o calor, mais os aquecedores. Então, pessoal, a demanda de aquecimento é menor. Agora, quando a gente fala da bateria, que é totalmente aberta,
SAMP aberto, pessoal, 1 watt por litro não mantém, tá? Ele pode não deixar gelar. No exemplo aqui eu tenho mais uns 1.200 litros d'água, eu teria que colocar aqui para manter no mínimo aí uns 1.500 watts por ser aberto. Na piscina que eu tenho 1.000 litros d'água, se a temperatura descer para 7 graus, como vem dizendo a previsão aí, eu, por experiência de outros invernos, pode colocar ali uns 2.500 watts para manter nos 25, 26 graus, tá? Então é muito, pessoal. E outra, não estou falando tudo de termostato que arma e desarma não, porque o termostato, quando ele baixa da temperatura que você programou, ele aciona. Quando ele esquenta a resistência, ele desarma. Não é que o termostato, uma dúvida que muitos têm, não é que o termostato ele desarma, apaga a luzinha quando chega na temperatura que você programou. Não, ele vai acionar, esquentou a resistência, ele desarma. Aí aquele calor gerado pela resistência que está contido ali, vai ficar em contato com a água e a água vai resfriando ele. Consequentemente, ele esquentando a água. Quando ele esfriou a resistência, se a água não chegou na temperatura programada, ele vai acionar de novo para dar mais aquele ban na temperatura da água. Então na piscina, quando eu digo 2.500 watts, é 1.500 watts de aquecedores ligados 24 horas e os termostatos auxiliando, armando e desarmando, tá? Por que que eu faço esse sistema? Eu já vou explicar para vocês. Auxiliando, armando e desarmando para não deixar a água passar da temperatura. O que eu costumo fazer na piscina no inverno? Coloco um aquecedor de 1.000 watts. Esses 1.000 watts é 1 watt por litro, tá? Então ele daria conta numa temperatura normal de esquentar a água. Se está muito frio, eu coloco mais 3 termostatos de 500 watts. Por que 3 termostatos de 500 watts? O aquecedor de 1.000 watts vai quebrar o gelo, o termostato vai ajudar a chegar na temperatura programada, e vamos supor que chegou na temperatura programada, que normalmente eu trabalho entre os 26 graus. Chegou nos 26 graus, os 3 termostatos desarmam, fica só a resistência, ela mantém um pouco da temperatura. Começou a baixar, volta a armar os termostatos. Então, pessoal, é uma dica que eu dou para vocês. Quando a gente fala de aquário, aí a coisa já muda. Hoje mesmo me fizeram uma pergunta. Um termostato de 300 watts para um aquário de 300 litros é o mais indicado? Ou é melhor eu colocar um de 500 litros que ele vai alcançar a temperatura programada mais rápida, assim gastando menos energia? Pessoal, eu já presenciei muito caso, principalmente quem estiver assistindo aí e for do meio ainda, dos flower horns morrerem cozidos no aquário. Por que morrerem cozidos? O flower normalmente a gente costuma deixar uma temperatura mais elevada, uma temperatura em torno de 30 a 31 graus, tem gente que deixa até 32 graus. E o que acontece? Para a gente manter uma temperatura dessa, a gente tem que trabalhar com um termostato acima do necessário, tá? Então o que acontece? Nesse caso a gente usaria um termostato de 500 watts para um aquário de 300 litros, para não ter oscilação de temperatura. O termostato dá conta de segurar a temperatura até mesmo com frio. Mas, pessoal, existe um grande problema nisso, tá? Aí entra a parte que eu falei de muitos peixes morrerem cozidos na época do frio. Um termostato de 300 watts, se ele travar o sensor, ele vai esquentar o aquário, porque ele vai se tornar um aquecedor, que vai ficar direto ligado, 24 horas, tá? O que acontece? Ele vai travar, vai ferver a água, só que o tempo que ele vai ferver essa água vai ser muito mais lento do que se fosse um de 500 travado. Então, eu não sei se ficou claro para vocês. Então, pessoal,
O custo fica um pouco maior? Fica. Eu, graças a Deus, nunca tive problema de termostato travar. Eu já tive problema que nem esse aqui, ele acendia a luzinha de acionado, mas eu percebi que a água estava fria e coloquei a mão nele e estava gelado. Então ele estava acionando, porém, acredito que algum filamento da resistência deve ter rompido. Então ele não estava esquentando. Mas, o que acontece, pessoal, que eu quero dizer para vocês, o gasto é um pouco maior? É. Só que se você quer fazer alguma coisa com a questão de estabilidade, tá? Essa variação de temperatura, você não ter ela no seu aquário, você usar uma voltagem maior para conseguir segurar a temperatura, eu vou dar duas opções. Uma que eu utilizo aqui na bateria, tá? Que é o que? A bateria tem 1.200 litros. Eu uso um aquecedor, tá? Um aquecedor de 300 watts que fica ligado na controladora. Então o que acontece? Quem arma e desarma esse aquecedor é o sensor da controladora. E tem um termostato de 500 watts. Então os dois trabalham em conjunto. Vamos supor que o sensor de um dos dois trave. É impossível travar dos dois? Não. Mas a chance disso acontecer é muito, mas muito pequena. Então vamos lá, para vocês entenderem. Travou o meu sensor do aquecedor de 500 watts, do termostato de 500 watts. Ele vai travar e ficar acionado. Eu tenho 1.200 litros. Ele não dá conta de ferver a água jamais. Eu vou notar como eu posso dizer, esse problema, essa alteração no meu sistema com muita facilidade, com muita segurança. Uma coisa que eu digo, em qualquer situação, em qualquer parte do hobby, é a observação, pessoal, pode salvar uma fauna inteira, tá? A observação, acredito que seja o ponto mais importante do aquarismo. Então, pessoal, voltando, meu termostato travou, ele não dá conta de ferver a água. Porém, se isso acontecer, quando a temperatura chegar no programado, o aquecedor da controladora vai desarmar. Então vou ficar só com o termostato e não vai ferver. Se acontecer o contrário, a mesma coisa. O aquecedor esquentou, o termostato desarma, tá? Então também não vai ferver. Caso você não queira comprar uma controladora, que eu gosto muito, porém não é tão barato, você pode colocar dois termostatos trabalhando junto. O que acontece? Você tem um aquário de 300 litros, coloca dois aquecedores, dois termostatos de 250 ou de 200, porque se acontecer de um travar, o outro desarma. Ele vai fazer a mesma função da controladora. Um travou, o outro desarma. Então você minimiza muito a chance de problema. Hoje eu posso dizer para vocês que eu não tenho nenhum aquário em casa com um termostato só, tá? Todos os meus aquários eu trabalho com dois termostatos, termostato controladora, com aquecedor. Então, pessoal, eu já não tinha esse tipo de problema. Porém, eu vi tanto caso de peixe morrer por conta de aquecimento que eu acabei, aos poucos, eu fui adotando esse hábito de comprar termostato um pouco mais baixo e ao invés de colocar só um para suprir toda a necessidade do sistema, eu colocar mais de um, para um garantir o bom funcionamento do outro. Dependendo do local onde está o seu aquário, não caia nessa de 1 watts por litro, porque não vai dar conta. Na piscina eu já cheguei a usar 3 watts por litro. Então é bom analisar a situação, o sistema, quando você for comprar um termostato, para você não gastar duas vezes. O que eu posso dizer para vocês, pessoal, eu acredito que no inverno o aquecimento se torna a parte mais cara do aquarismo. Eu não sei se é porque eu tenho bastante aquário, claro, eu sei, né, que é por isso, senão eu não gastaria tanto, mas eu nem me lembro qual era o custo da conta de energia no inverno quando eu tinha um aquário só, de verdade, porque faz muito tempo que eu tenho
vários aquários, né? Então, às vezes, aumentar R$30, aumentar R$40, isso aí é uma coisa considerável, mas, pessoal, a minha aumenta bastante. Então, vale a pena eu fazer esses esforços aqui, que pode ter certeza que no fim do mês eu vou ver diferença. Nem hoje eu tenho só a bateria, o aquário e a piscina montada. Se eu conseguisse desmontar mais um, seria ótimo, mas agora não tem mais para onde correr. Então, o que eu podia fazer eu já fiz, proporcionando uma boa qualidade de vida para os animais e também pensando no meu bolso. Pessoal, quem curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, deixe o seu like para dar aquela força para a gente e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e fui!